E é um encontro que a diferença dos encontros tradicionais, porque é um encontro duplo, temos uma dupla sessão, hoje de manhã com o professor Gustavo Luiz Ribeiro, professor do Departamento de Estudos Culturais da Universidade Autônoma Metropolitana, Lerma, México, e de tarde com a professora Cláudia Zamorano, professora do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, o CIESAS da Cidade do México. É um enorme prazer receber-vos aqui. É 20 de fevereiro, faz muito calor no Rio de Janeiro, temos muito pouca gente, mas importa receber-vos e a gente vai disponibilizar a palestra de vocês no nosso canal, que acho que são espaços de reprodução importantes para a universidade, né? Então, eu vou fazer a apresentação de Gustavo, e depois à tarde, às 2 da tarde, temos a apresentação da Cláudia, eu vou fazer o próprio então. Apresentar o Gustavo Ribeiro é um problema, né? Porque ele faz e fez muita coisa, e então isso poderia ser simplesmente amanhã nos levar todo o tempo, né? Mas, como eu falei, ele está professor no México, né? Na Universidade Autônoma Metropolitana, ele foi por anos professor na Universidade de Brasília. Tem uma trajetória assim, muito importante para nós aqui no Brasil, fora do Brasil também, assim, para as antropologias mundiais. Ele foi, em certa medida, um dos precursores, digamos, da antropologia das empresas transnacionais e do desenvolvimento. Estudou, defendeu seu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, e tem um trabalho assim, que me toca de perto, né, que foi importante também para mim, sobre Jaciretá, né, a construção da grande empresa hidroelétrica lá, e tem sido desde então uma referência para todos nós, né? Tendo produzido uma enorme quantidade de trabalhos a respeito de muitas coisas, mas sempre nessa discussão. Mas depois foi um dos que introduziu uma discussão sobre globalização popular, tendo editado um livro que virou uma referência, Globalization from Below, e tem trazido muitas discussões contemporâneas para a antropologia brasileira e para a discussão na América Latina também, que sempre tem sido para mim discussões de ponta, né? Que depois vamos tentando alcançar o debate. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia, foi presidente da POCS, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e foi fundador e presidente, como se chamaria, do Conselho Mundial de Associações Antropológicas, né? Que foi uma tentativa de articular associações de antropologia de vários lugares do mundo para ganhar uma força que, digamos, algumas associações nacionais tinham, né? Especialmente a Associação Americana de Antropologia, e depois que também é reflexo desse processo de globalização, tem tido outros reflexos, né, nas relações de antropologia europeia e tudo mais. Então, hoje a palestra do Gustavo vai ser especificamente sobre o resultado desse trabalho do Conselho das Antropologias Mundiais, que derivou em uma série de volumes muito relevantes, e a tradução de alguns desses resultados e a sua edição em 2 volumes em espanhol. Bom, vou passar a palavra para você. É um prazer estar contigo, Gustavo. Muito obrigado, Fernando. O prazer é todo meu estar aqui fixo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um dos centros
mais destacados das ciências sociais do país, né? Da antropologia que se faz, o Rio de Janeiro como um todo, especialmente a UFRJ, um dos pontos mais produtivos e criativos, possivelmente, eu ia dizer desde a década de 50, mas também muito antes, né, porque existem pensadores, antropólogos no Rio, praticamente desde o começo do século XX, mas é com a década de 50 que a gente começa o que poderíamos chamar de a moderna antropologia brasileira, e também tem muito a ver com a UFRJ, que naquele então não existia. Era a Universidade do Brasil, e o Museu Nacional, que tem um grupo muito sólido também, de colegas, era uma entidade isolada praticamente, né? Então, para mim, um grande prazer. Eu também tenho uma história mínima com o Rio de Janeiro, sempre gosto de estar na cidade e rever meus colegas e amigos. Eu tenho muitos aqui, estou aqui vendo na minha frente para você, o Morricone da UERJ, queridíssimo. Enfim, eu acho que quando a gente encontra alguém que fez um livro, que participou de um movimento, como o Fernando estava dizendo, é bom começar pela arqueologia da coisa e por aquilo que possivelmente a gente não encontra escrito, né? Esses dois tomos, chamados Panoramas das Antropologias Mundiais, tomo 1 e tomo 2, como todo livro, tem uma história, né? Eu vou dizer para vocês o que tem dentro desses livros e depois vou contar a história e a importância que eu vejo, algo que eu exploro, ainda que rapidamente na introdução dos dois tomos, e vou explorar o que eu chamei de fluxos e tempos, né? Porque o que a leitura de dois tomos como esse nos permite entender do que a antropologia não está mundial, né? Porque eu acho que é uma empresa única você ter na sua mão 800 páginas com 31 países. Então, vou dizer o que tem aqui nesses dois volumes e depois a gente parte para outros temas relacionados. Bom, primeiramente, tem um artigo do Eduardo Restrepo, companheiro colombiano, com quem, no começo da década de 2000, 2001, 2002, por aí, nós fundamos o movimento das antropologias do mundo, chamava Rede de Antropologias do Mundo. Bom, o nosso objetivo inicial e principal era pluralizar as vozes dos antropólogos no âmbito global, criticando a monotonia da hegemonia anglo-saxã, especialmente estadunidense, porque nós, como antropólogos, sabemos que perda de diversidade é perda de inteligência. Então, de repente, a pauta antropológica passou a ser, bom, então, de repente, assim, tem todo o processo por trás, passou a ser controlada pela academia
estadunidense, praticamente 3, 4 centros, né? Nos Estados Unidos, Berkeley, Chicago, Nova York, quem mais? Né? Obviamente tem centros importantes fora desse circuito, mas isso nos parecia algo que merecia uma crítica simultaneamente epistemológica e política. Né? Então nós fundamos esse movimento. O movimento bombou, obviamente tem a ver com a internet, isso não poderia ter existido sem a internet, com várias coisas que nós fizemos, e de repente a gente tinha centenas de membros na internet do mundo inteiro, porque depois, no livro que eu publiquei com Arturo Escobar, chamado Antropologia do Mundo, em 2006 saiu a edição inglesa, em inglês, a gente dizia que o mundo está pronto para as antropologias mundiais, porque a recepção foi tão calorosa que nós nos demos conta que tínhamos tocado uma terra importante do ponto de vista internacional. E depois, em muitos lugares que eu falei sobre isso, às vezes vinham pessoas da plateia falar comigo que eles agradeciam o esforço feito para mostrar que existia antropologia em outros lugares do mundo. Porque depois que você diz isso é uma coisa óbvia, mas o poder hegemônico da academia anglo-saxã é tão gigantesco que parece que não existe, né? Nada fora desses eixos fundamentais. Bom, então, o Eduardo, que foi um dos companheiros iniciais desse movimento, e continua sendo uma pessoa importante, especialmente na antropologia latino-americana, escreve uma vista geral sobre o movimento. E depois tem um capítulo sobre antropologia na Unesco, que é muito interessante porque mostra como, logo que a Unesco é fundada, em 46, ela recruta muitos antropólogos para trabalhar com ela, e é uma participação efetiva de antropólogos em momentos importantes como a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual participaram antropólogos famosos como Melville Herskovits, coisas que nós muitas vezes desconhecemos, além do papel seminal do Claude Lévi-Strauss, em diferentes momentos, fazendo papers densíssimos para a Unesco. Talvez o mais famoso seja a Raça e Cultura, que continua sendo um trabalho fundamental. Bom, e aí eu vou deixar então de comentar cada capítulo, porque senão a gente não termina, são 31, né? Eu vou dizer que o escopo geográfico dos livros. Antropologia na Ásia e Oceania é uma das seções. Aí a gente vai à Austrália, Índia, Indonésia e Japão. Cada capítulo desse é uma viagem em si mesmo. Obviamente que são visões dos autores também. Ninguém tem, todos dizem que a coisa é muito maior e mais complexa, e evidentemente mas várias dessas pessoas eu já conhecia de outros carnavais, e eu sabia que eles já tinham escrito sobre a antropologia dos seus países, então estavam amplamente qualificados para fazer contribuições sofisticadas. Depois nós passamos para a antropologia no Meio Oriente, Israel e Turquia. Depois antropologias nas Américas,
E aí temos Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos e México. No segundo tomo, na verdade, o livro, inicialmente, eu pensava que seria um volume só, mas depois que juntou tudo, ficou tão grande que um volume só era inviável, né, na manipulação do objeto. Então, o segundo tomo é a antropologia da África. Então, a África subsaariana, Etiópia, África do Sul e Sudão. E são coisas que as pessoas desconhecem, não é? A história da antropologia na Etiópia, no Sudão. Depois, aí, já mais perto do mundo ocidental, mais perto, não, dentro do mundo ocidental, a antropologia na Europa Ocidental, Alemanha, Áustria, Espanha, França, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. E depois a antropologia na Europa Oriental, no capítulo inicial sobre a Europa pós-socialista, depois a Polônia, na Rússia, outra potência antropológica muito desconhecida, e uma área do mundo que nós sabemos que é muito relevante para a história da antropologia, que é uma área dentro da Rússia, no capítulo inteiramente sobre a Sibéria. Né? E depois a antropologia na Escandinávia, Dinamarca, Noruega e Suécia. É uma viagem pelo planeta antropológico, não é? Digamos assim. Eu vou contar então o que está por detrás da história desse livro. Já toquei no movimento das antropologias mundiais, mas foi, como eu disse, um movimento político e epistemológico, e parte da política do movimento, o Fernando já mencionou isso, quando eu fui presidente da Associação Brasileira de Antropologia em 2002 e 2004, antes da reunião brasileira de antropologia de 2004, que foi em Recife, Pernambuco, eu realizei com dinheiro da William Grant Foundation for Anthropological Research um encontro com 14 presidentes de associações de diferentes países, de todos os continentes e algumas internacionais, com a Associação Europeia de Antropologia, a Associação Latino-Americana de Antropologia e a União Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas, para discutir política global da antropologia face à praticamente inexistência de uma interação entre antropólogos globalmente e instituições globais e nacionais. Nós ficamos 3 dias fechados num hotel em Recife e, no final, decidimos fundar o Conselho Mundial de Associações Antropológicas, do qual eu fui o primeiro presidente. O Conselho, então, foi fundado por 14 associações, hoje tem mais de 50, é uma potência na nossa disciplina, articula certas políticas globais, faz webinários fantásticos, sempre são pessoas de todos os continentes discutindo temas relevantes e quentes da nossa disciplina no presente. Nós inventamos uma revista online que eu batizei de Déjà Lu, né? Déjà Lu, e que são artigos de às vezes 40, às vezes 50, às vezes 30 e poucas revistas do mundo inteiro, em qualquer língua, para também quebrar a monotonia da língua inglesa, e que os editores acham que são relevantes para o público internacional. É uma beleza.
surpresa você ver essa revista, já tem, sei lá, 10, 15 anos, e você tem uma fotografia, né, de certas tendências antropológicas em escala mundial. Né? Então, só se você quer fazer uma tese de mestrado, por exemplo, né, sobre temas de antropologias mundiais, tem um acervo. Né, e obviamente, tudo grátis, etc. Enfim, então, a Hilary Callum, que era a diretora do Royal Anthropological Institute, que é uma prestigiosa instituição britânica, ela conhecia o meu trabalho sobre as antropologias mundiais e ela, não sei se ela foi convidada ou ela se propôs a fazer uma enciclopédia internacional de antropologia para Wiley e Blackwell, que vocês sabem é um mega oligopólio global, né, de publicações científicas. E isso eu não gosto muito dessa questão, me deu muito trabalho trabalhar com eles, depois vocês vão ver. E a Hilary me convidou então para ser editora associada, eram uns 15 editores associados, de antropologias mundiais da enciclopédia. Então foi a primeira enciclopédia de antropologia, a primeira publicada foi em 1934, cujo editor-geral era o Bronislau Malinowski, depois houve algumas mais, né? E é a primeira grande enciclopédia de antropologia que inseriu a temática das antropologias mundiais no seu corpo. E a enciclopédia, eu tenho a edição em papel, mas evidentemente ela está online, né? E é muito mais prática de ser utilizada online. Infelizmente, como tem questões de direitos autorais, você tem que pagar para utilizá-la. A enciclopédia ela tem 12 volumes e 7.000 páginas. É uma enciclopédia desse tamanho, em papel. Né? E eu editei quase 100 artigos. E todo mundo era mas artigo de enciclopédia, 3 páginas, 5 páginas. Não, senhor, essa não era uma enciclopédia nesse ponto típica, porque os artigos eram de 20, 30 páginas. Aqui tem 31. Né? Você imagina 100. Então, eu olhava aquilo no meu computador e dizia, poxa, mas isso é um tesouro que eu tenho aqui, né? Porque me permitia ver a coisa transversalmente, mas na enciclopédia está de A a Z. Então, está de Argentina, sei lá qual é o último país, lá, Sudão, né? Zimbábue não tem aqui. Porque também tem muitas ausências e a gente vai falar das ausências. As duas mais óbvias são o Canadá e a China. Eu explico depois por quê. Bom, já posso dizer agora, os autores não fizeram. Então, ficou ruim, né? Porque você não pode tirar das pessoas porque elas não dão. Então, eu falava, poxa, mas isso valia a pena juntar tudo isso. Eu pensei, o Wiley Blackwell não vai permitir que eu faça isso em inglês, porque vai ser competir com a própria enciclopédia, né? Que eles já têm. Então eu pensei, além do mais, né, da briga linguística global, publicar em inglês, não, tem que ser uma outra língua. Eu pensei, eu trabalho no México, eu ia ter que articular com instituições mexicanas, pensei, vamos fazer isso em espanhol. Por quê? Porque também os brasileiros leem espanhol. Então, com isso, eu, na minha ideia geopolítica internacional da disciplina, já estava abrindo uma janela para uma quantidade muito grande de leitores, né? Porque você tem os leitores da língua espanhola, que são, atualmente, são 450 milhões de falantes do espanhol, e o mercado editorial espanhol é muito poderoso,
e acessível dos brasileiros leitores acadêmicos da língua espanhola. Daí, o grande problema inicial era, então, publicar o quê? Bom, outros países, esse é básico, e como que financia a tradução, porque estava tudo em inglês. Então, de novo, o Grant Foundation for Anthropological Research, eu fui lá, bati na porta deles, e eles toparam, pagaram a tradução. Né? E aí nós levamos 4 anos negociando com o Wiley e BlackRock a cessão dos direitos autorais, tivemos que pagar os direitos autorais, e, enfim, finalmente pagamos os direitos e saiu em 2023 no México. Também, olha o trabalho que essas coisas dão, com uma articulação de 4 instituições mexicanas para bancar as despesas relativas, especialmente aos direitos autorais, que não foram muito caros, eu até pensava que ia ser mais caro, mas foi um custo adicional, além do custo que todo livro tem. Né? Bom, isso aí é o que está por trás da elaboração desse livro. Vamos agora falar dos fluxos e temas. Né? Bom, primeiro tem a ver com essa digamos, uma continuidade do projeto das antropologias mundiais, né, de aumentar o conhecimento da diversidade das antropologias no mundo como um fator de fertilização cruzada e de mudança epistemológica. Porque quando você vê os temas de cada país, e muito interessantemente, os contextos sociológicos, históricos e sociológicos, históricos do surgimento da antropologia e sociológicos da sua atividade acadêmica e política, né? Porque os antropólogos, queiramos ou não, pela própria natureza da disciplina, sempre estamos incertos em questões políticas. Né? Especialmente quando você fala dos problemas relativos à segmentação étnica dos países e também ao racismo e às questões identitárias. Evidentemente, como todos nós sabemos, tudo isso tem um significado político muito forte. Então, esse é o contexto sociológico, mas os contextos históricos são também igualmente interessantes. Porque isso, depois eu já tenho mais de 20 anos metido nisso, para mim há uma certa monotonia nesse tema, que sempre tem as grandes figuras. Todo país tem as grandes figuras, uma espécie de pais fundadores. Né? Então, quando o colega vai escrever sobre o seu país, ele fatalmente vai falar das grandes figuras fundadoras, fulano, ciclano, etc. E tem também aquilo que o grande antropólogo mexicano Ángel Palermo chamou de os precursores, né? Que são pensadores que não eram antropólogos, porque a antropologia não existia, mas tratavam de temas afins à antropologia e, por exemplo, quanto mais antiga a intelectualidade do país, se é que a gente pode chamar isso também é um anacronismo, né? Dizer que no século XVI existia uma intelectualidade, mais antigo vai ser a lista de precursores, não é? Por exemplo, o México, que é um país que tem um conflito interétnico, como o Brasil também,
só que o mexicano ele, em certa medida, não, em várias medidas, é muito mais dramático, né? Por causa da existência do Império Azteca. Lá os espanhóis tiveram que tomar o Império e levaram consigo vários intelectuais católicos que se relacionaram com os intelectuais astecas. Né? E um dos mais famosos, e é considerado pelos colegas mexicanos, eu acho isso um anacronismo, e depois vou explicar por quê, como o fundador da antropologia mexicana é o Bernardino de Sahagún, que fundou, logo no começo, a cidade méxico é formada em 1521, cai em 1521, nas mãos na verdade, para um exército que 97% do exército era formado por índios descontentes com a hegemonia asteca, que não era mole, né? E só 3% era a tropa do Cortés. Mas, como lá já foi o Cortés, quem tomou foi o exército indígena, é outro assunto, né? Mas, realmente, os indígenas saíram da, como é que é essa expressão do Brasil? Da frigideira para o fogo, né? E aí esse padre, esse sacerdote, ele funda uma escola na qual ele ensinava espanhol e era uma elite da intelectualidade asteca que conta para ele como era o mundo asteca. Então ele escreve um livro fantástico, que na verdade é um depoimento desses intelectuais astecas. E por conta disso ele é considerado o fundador da antropologia mexicana. Bom, então, aí eu digo, por que é um anacronismo considerar ele um fundador da antropologia mexicana? Porque a antropologia não existia. E aí eu vou compartilhar com vocês uma forma de como eu vejo isso. Não é? Eu considero a antropologia uma cosmopolítica. Cosmopolítica é uma noção sobre a qual tem muito debate e concepções diferentes. Para mim, eu a vejo da seguinte forma. Eu vou na raiz da elaboração dessa concepção, que é dos filósofos estoicos da Grécia Antiga, que, frente à expansão do Império Grego, precisam gerar uma noção para absorver aqueles outros estranhíssimos. Imagina o que era o que hoje é a Índia, quando Alexandre Magno chega por lá, né? Que eles estavam vendo e que se chamavam os bárbaros, né? Quer dizer, não humanos. Então eles precisavam de uma categoria para incluir esses bárbaros como humanos. E a categoria construída é cosmopolitismo, que é, obviamente, uma categoria imperial. Assim, os outros estranhos do Império fazem parte do nosso mundo também. O cosmos como a dimensão invariável do mundo e a polis, a cidade, a política, como a dimensão variável. Então, eu suponho que, pensando em cenários antropológicos possíveis na história da humanidade, eu sempre aviso que quando um antropólogo diz isso, atenção, hein, porque aí vem uma coisa muito fantástica, né? Quando você diz pensando na história da humanidade, já vem uma coisa enorme.
E essa coisa enorme é o seguinte, eu suponho que sempre, e aí eu suponho isso com base também a exemplos etnográficos, inclusive no Brasil, de certa forma contemporâneo, dos anos 70, 80, que quando qualquer população humana se encontra com uma outra diferente de si, ela precisa explicar por que aquela outra é tão parecida e tão diferente de mim. Eu me baseio nisso um pouco na ideia de um antropólogo indiano chamado Aditanda, e por isso que é bom você ler antropologias de outros países, né? Porque os indianos eles dizem, mas quem disse que a antropologia ocidental? Nós temos antropologia há 3.000 anos atrás. Né? E ele faz uma distinção do que ele chama de conhecimento antropológico. O que é esse conhecimento antropológico? É essa cosmopolítica. Eu preciso explicar por que aquele pessoal é diferente de mim. Então eu vou fazer um mito, eu vou fazer um relato, seja o que for, mas eu preciso encontrar um lugar para eles no meu próprio mundo, no meu próprio acervo de explicação sobre a vida. Né? Então, uma coisa é o conhecimento antropológico. Na verdade, quando você trata a antropologia como uma cosmopolítica, ela é parte de uma vasta família de conhecimentos antropológicos, ou seja, dessas interpretações sobre a existência da alteridade radical. Não é? Só que na segunda metade do século XIX, acelerando nas últimas décadas do século XIX, a antropologia, o conhecimento antropológico do Atlântico Norte, né, se transforma numa disciplina chamada antropologia. Porque, obviamente, é um conhecimento, se a gente lê aqui a história da antropologia da Europa e a história da antropologia dos Estados Unidos, é um conhecimento antropológico, quer dizer, um conhecimento não codificado, não disciplinado, não profissionalizado, que se transforma em tudo isso, dentro das universidades e dos museus, crescentes também, porque as universidades também têm uma história mais ou menos recente. Né? Então, uma coisa são os conhecimentos antropológicos que todos têm, né? Inclusive hoje em dia, e outra coisa é a disciplina antropológica, que é algo que se formaliza no Atlântico Norte no final, especialmente nas últimas décadas, que em cada país varia, do século XIX. Né? Aí nós começamos a falar de uma comunidade epistêmica específica. E essa comunidade, ela se estrutura primeiramente, eu tenho uma discussão enorme com certos colegas sobre isso, porque eles acham que eu estou fazendo um raciocínio eurocêntrico, ela se estrutura primeiramente no Atlântico Norte. Mas aqui você vê a história das outras antropologias e, em geral, os fundadores das antropologias, por exemplo, do Japão, da China e outros países assim, mais fora do mundo imediatamente ocidentalizado, eles vão estudar na Europa, né? Eles vão estudar com Malinowski ou vão estudar com Boas nos Estados Unidos. E aí você começa a ver a importância dos fluxos de pessoas e de certos centros como centros difusores, seja pela força do líder intelectual, nesse caso aí já mencionei dois fundamentais, e eles são fundamentais mesmo, porque eles tiveram muitos estudantes estrangeiros,
o Franz Boas, alemão, foi o primeiro. Aí você vê o seguinte, o que o Boas faz com a antropologia americana? Ele alemaniza a antropologia americana, né? Que estava super marcado pelo evolucionismo. Ele não, ele vai fazer, né, uma revolução culturalista, etc. Tudo isso, particularismo histórico, tudo isso que a gente... mas isso vem da Alemanha. Inclusive, a Alemanha é muito apagada, a importância da Alemanha é muito apagada nos relatos mais comuns sobre a história da antropologia ocidental. Quando você vê a história de outros países na Europa, eles estavam lendo, todo mundo estava lendo os alemães, né? Os espanhóis, os franceses. Durkheim, Mons, eles eram da Alsácia-Lorraine, né? Eles liam alemão. Então, o Franz Boas, cara, ele é um migrante. A importância da migração na disseminação do conhecimento científico, acadêmico, também é muito importante, especialmente dos exílios, né? E aí você vai ter o grande exílio da Segunda Guerra Mundial. Isso aí é outro assunto. Lewis Strauss vai para a Universidade do Exílio, que foi uma experiência fantástica na New School for Social Research, paga pela Rockefeller Foundation. Mas aí é outro assunto, né? Então aí você começa a ver esses grupos e as pessoas iam misturar lá. Bom, no caso da América Latina, a gente tem dois exemplos muito evidentes sobre isso. Fundador da moderna antropologia mexicana, Manuel Gani, né, era aluno do Franz Boas. Em 1911, se não me falha a memória agora, ele e o Boas fundam um instituto de pesquisas etnológicas e arqueológicas na cidade do México. Né? O Boas tinha uma política de internacionalização da antropologia. Ele vai à Rússia, ele forma antropólogos russos para estudar Sibéria. O Gilberto Freire foi aluno do Franz Boas. Ele foi um líder, queiramos ou não, do pensamento das ciências sociais no Brasil. Depois que ele vira um cara de direita, mas ele foi até, se não me engano, deputado pelo Partido Comunista, né? No década de 30, 40, uma coisa assim. No começo ele era um cara de esquerda e depois, evidentemente, a gente sabe o que aconteceu com a trajetória intelectual política dele. Enfim, então você tem isso aí. O Malinowski, ele foi orientador, isso aí é interessante, porque a África, ela, você lembra aqui a parte sobre a África, ela tem um trauma com a antropologia, especialmente por causa do envolvimento da antropologia britânica e da antropologia francesa com a administração colonial. Envolvimento esse que, de certa forma, é superdimensionado por certas interpretações críticas da antropologia, né? Porque é um envolvimento marginal. Primeiro, porque a administração colonial não ligava para os antropólogos. Os caras são muito chatos, são muito complicados. A gente quer solução para as coisas imediatas aqui, né? E aí os caras vinham falar de sistema de parentesco. Poxa, mas o que isso tem a ver? Como é que soluciona esse problema que nós estamos tendo com os nativos? O antropólogo não tinha essa resposta instrumental, imediata, na maioria das vezes, mesmo os grandes críticos, como Talal Assad, no clássico livro dele, Antropologia e o Encontro Colonial, ele fala isso. Ele critica, evidentemente e corretamente, né, o envolvimento da antropologia com o colonialismo, mas diz que também não era essa coisa na magnitude que se pensava. Então, Malinowski,
a África, com todo esse problema, né, especialmente a África de língua inglesa e a África francesa também, mas os exemplos que eu vou dar são da língua inglesa, tem 4 ex-presidentes, né, que eram antropólogos, formados em antropologia na Inglaterra. Não, um nos Estados Unidos, o mais recente de Moçambique, Eduardo Mondlane, fundador da FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, não é? Era antropólogo. O Kenyatta escreveu um clássico, se não me engano, ele sim foi aluno, isso está aí no meu texto, que é a introdução do livro, né? Foi aluno do Malinos, e mais 2 outros, o Nkrumah, primeiro presidente de Ghana, que é também, todos eles revolucionários, né? Marxistas, o momento de descolonização, né? Da década de 50, luta armada, todos eles formados em antropologia, alguns terminaram, outros não, seus cursos. E depois, no poder, aí eles detonam a antropologia, né? Alguns mais, outros menos. Por quê? Porque por causa do seu envolvimento como inteligência, mais do que como instrumental administrativo, mas como inteligência, né? Do domínio europeu na Europa, ou na Europa, na África do Sul. Bom, vamos ver aqui, eu vou já começar a caminhar para o final, né? Porque não quero começar vocês com isso. Então, isso a gente está falando da expansão das antropologias em escala mundial. Eu acho particularmente rica a compreensão da história da antropologia no Japão. Primeiro, porque é um cenário completamente diferente. Não é? Evidentemente que já é o Japão depois da Revolução Meiji, né? Quer dizer, o Japão que imita o Ocidente. Ele vai buscar modelos ocidentais para implantar no Japão. Isso é a chamada Revolução Meiji, né? E aí é o mesmo padrão. Os fundadores, né? Tem essas coisas, eu disse, todo mundo tem fundador, então tem um cara genial, né? Que escreveu livros fundamentais e que, ao mesmo tempo, criaram escolas, né? Departamentos, as condições materiais, vamos dizer assim, para o surgimento da disciplina. Também vamos estudar na Inglaterra, na Áustria, no caso aí da Escola de Viena, nos círculos culturais do Padre Schmidt, fora de Viena, nos bosques de Viena, e voltam para o Japão. Mas o interessante, voltando para a relação da antropologia com o colonialismo, é que na expansão imperialista japonesa do final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, eles se envolvem, os antropólogos japoneses, de uma forma muito mais orgânica e intensa com o imperialismo japonês. Quer dizer, como nós somos tão eurocentrados, né, a gente nem sabe disso. Porque tenho 2 ou 3 livros sobre a história da antropologia japonesa. Mas ela é muito mais exemplar da relação da antropologia colonialismo do que
a britânica e a francesa. No entanto, nós não falamos disso porque desconhecemos simplesmente, porque nossa maneira de contar a história é uma maneira centrada na Europa. Né? Enfim, e aí entra uma outra questão, que é a relação entre antropologia e política, antropologia e o Estado. E nós vemos aí cenários muito complicados. Por exemplo, a União Soviética. Né? Os colegas soviéticos, eles tiveram a má sorte de que o Stalin escreveu um livro chamado A Questão Étnica. Então, se você não aplicasse a gramática stalinista para trabalhar com... E olha, naquele então, a União Soviética era de uma complexidade étnica gigantesca. A Rússia até hoje é. Você imagina na década de 30 do século XX, quantidade de minorias étnicas que existiam no Império Soviético. Né? E você tinha que aplicar no Estado. Então, e se não aplicasse, tinha o endereço certo, e era a Sibéria. Você ia para a Sibéria. E houve uma limpa na intelectualidade em geral, né? E na antropologia, os antropólogos não escaparam disso. Né? Então, aí você começa a ver a relação antropologia e Estado, e quando o Estado, que é um Estado repressor, não é? Que ocorre na União Soviética, e ocorre, aí você vai para a Argentina, aí você vê que aconteceu com os colegas argentinos durante a ditadura de 76 a 83, o texto da Rosana Guber, né? Aí você vai para o Chile, e você vê o que aconteceu com os colegas chilenos durante a ditadura do Pinochet, né? Então você vê o seguinte, que a antropologia convive mal com a falta de liberdade. Para colocar da maneira mais light possível. Né? É uma convivência difícil e por quê? Porque você tem que falar a língua do Estado e muita gente se recusa, muita gente é crítica, eles são mortos ou são exilados. Isso acontece também na Alemanha nazista. Você pega o capítulo sobre a Alemanha e você pega o capítulo sobre a Áustria. A Áustria foi anexada logo pelo Hitler. E a Áustria tinha o nazismo interno muito forte. O Hitler foi bem-vindo, né? Ele era austríaco, etc. E aí o que acontece? Essa limpa já vinha ocorrendo na Alemanha desde antes. Se você era socialista, comunista, você teve que fugir, meu irmão. Então, os antropólogos de esquerda, eles se exilaram, ou em Londres, ou na New School for Social Research, nessa universidade do exílio, que foi super importante, fundada, se não me engano, em 1935, quando o nazismo começou a se expandir politicamente na Alemanha, os americanos que pegaram a intelectualidade europeia e concentraram em Nova York. Não é? Mudou a cara da intelectualidade americana. O historiador alemão que escreve esse livro sobre a Universidade no Exílio, ele fala que mudou a pauta do pensamento americano. Eram os grandes pensadores, né, da esquerda, ou judeus. Né? Então, voltando para a antropologia na Alemanha, quem fica na Alemanha? A direita antropológica. Né? Quer dizer, obviamente nós estamos cortados pela
pela política também, não é? Então, eles fundamentam o nazismo. É uma coisa horrível, né? Nós pensarmos nisso. Isso vai ocorrer na África do Sul. Na África do Sul você tinha durante o apartheid, você tinha duas correntes de antropologia que correspondiam às duas grandes etnias europeias que colonizaram a África do Sul. Uma que fala inglês, né? E a outra que fala africana, que são os Boer. E os africanos, os antropólogos de língua africana, sustentavam teórica e praticamente o apartheid. E os de língua inglesa, por isso que é interessante no caso da África do Sul, tudo isso aqui, galera, o caso da África do Sul, porque os ingleses eram contra o apartheid. Né? Então você tem uma briga ali interna até o final do apartheid entre duas antropologias, aspas, nacionais. Né? Uma de uma determinada tradição intelectual linguística e outra de uma outra tradição intelectual linguística e política. Né? Então, aí a gente vê essa sensibilidade das antropologias para os ciclos políticos estatais. Né? Como que, e isso é no mundo inteiro. Tanto se seja para fins de administração colonial, né? França, como chama, Inglaterra e Japão, ou para fins de políticas racistas internamente aos Estados nacionais. No caso, África do Sul, Alemanha, ou por perseguição à intelectualidade de pensadores livres, progressistas, de esquerda, e aí todos esses países já crescidos aqui, notadamente no nosso Cono Sul, né? Da Argentina, vocês sabem bem disso, né? Os colegas tiveram que fugir ou ficar calados. Né? E do Chile. Então a gente também tem essa possibilidade de fazer uma leitura comparativa dessa relação com o Estado e entender suas dinâmicas diferenciadas de acordo com as características de cada sistemas hegemônicos em diferentes momentos. Eu vou parar por aqui para não cansar vocês, mas isso aqui é um presente meu para o Instituto. Eu espero que vocês façam excelente uso. E obrigado pela oportunidade. Evidentemente que se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, eu terei o maior prazer de responder. E dizer que, desculpem a falta de modéstia, mas eu acho isso aqui um luxo. Isso aqui é uma coisa. Imagina isso, Murilo, ter assim, teoria literária no mundo, a sociologia no mundo. Se eu tivesse fôlego, eu ia abrir uma coleção editorial assim. Ciência política no mundo, a economia no mundo, não é? A medicina no mundo. Bom, você pode fazer uma coleção infinita, disciplinar, não é? Poxa, e aí você tem uma fotografia, obviamente sempre enviesada, os autores têm limites, etc. Mas melhor isso do que nada. Obrigado.